Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo, que a presença do Senhor está entrando no teu ambiente, na tua casa, no lugar que você trabalha, na sua empresa. No nome de Jesus, que essa presença esteja desfazendo agora todo tipo de tristeza, todo tipo de perseguição, todo tipo de inveja, e que a tua presença, Deus, como diz a tua palavra, na tua presença há abundância, a fartura de alegria. Que a tua presença traga fartura para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga cura, traga transformação e também salvação. Que essa presença de Deus encha o nosso lugar. Que essa presença de Deus seja bem-vinda na nossa vida e na nossa família. Visita nossos filhos com a tua presença, visita nosso caminho com a tua presença. E hoje, Pai, consagramos esse dia a Ti e pedimos o Teu favor. Pedimos que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida. Também oramos pela justiça divina, para que toda injustiça, toda maldade, toda obra do caçador, toda obra de pessoas invejosas contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora. Nós oramos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e nossa família. E oramos, Pai, para que os 7 derramamentos do sangue de Jesus cubram todas as áreas da nossa vida. Estamos cobertos, estamos blindados, estamos guardados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Oramos para que a vida de Deus venha transbordar na nossa vida e que o nome de Jesus seja glorificado. Oramos, Pai, também consagrando a Ti o lançamento hoje dessa escola de profetas, que será uma bênção, que será sobrenatural. Agradeço a Ti, ó Pai, também por cada parceiro que o Senhor tem colocado no nosso caminho, e juntos estamos levando a palavra de Deus através de 2 emissoras todos os dias, na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, e todo sábado na Rede TV. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos dê os recursos, que o Senhor abra as portas e que o Senhor derrame do Teu favor abundante. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor coloque paz dentro de nós, paz em nossos pensamentos, paz na nossa vida, e que todo tipo de briga, de desentendimento, de confusão, de conflito na vida dessa pessoa, ao redor dela, que isso saia no poderoso nome de Jesus Cristo, e que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela agora. Eu oro também por toda pessoa que está lutando contra um vício, que está lutando contra algo ruim, que não quer se apartar da vida dela. No nome de Jesus, que todas as amarras espirituais soltem-se agora e que essa pessoa receba liberdade através de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por isso, Senhor, opere milagres agora e abra os ouvidos dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que a alegria está com você nesse começo de dia, que Deus possa hoje te surpreender com maravilhas. Você crê que hoje Deus pode te surpreender com maravilhas? Que hoje Deus pode fazer coisas na tua vida, coisas inéditas, porque Ele é Deus e nós confiamos na sua presença. Eu quero começar glorificando o nome de Jesus através de um testemunho que eu recebi, muito lindo, da Angélica. E ela escreveu assim: meu nome é Angélica e há cerca de 20 dias comecei a participar das orações da manhã por indicação de uma pessoa próxima. Olha a importância do compartilhamento. E foi nesse tempo que Deus operou uma grande transformação na minha vida. Eu estava perdida,
aflita, triste, desempregada, cheia de dívidas e sem perspectiva nenhuma, mas fui alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, consegui um emprego, recebi direção para renegociar as minhas dívidas e, o mais importante, fui restaurada por dentro. Deus me mostrou meu valor, meu merecimento e me restitui promessas que estavam adormecidas. Hoje não tenho mais medo nem frustração. Sei que grandes coisas o Senhor tem para mim. Gratidão a todos vocês que oram e intercedem e que as misericórdias do Senhor se renovem sobre suas vidas. Que lindo o seu testemunho, Angélica. Deus é fiel. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus faz. Para Deus fazer algo é muito rápido. Basta a gente confiar, basta crer, basta entrar na sua presença. Na sua presença tudo muda. Na sua presença entendemos coisas que não existe nenhum outro lugar do mundo que você vai entender. E hoje eu quero falar sobre 5 benefícios de você ouvir a voz do Senhor. Essa voz majestosa, essa voz que mudou a minha vida. Em Isaías capítulo 30, verso 21, a Bíblia diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. A voz de Deus, ela sempre vai nos mostrar o caminho certo. Toda a resposta que você procura, se deve negociar, se deve ir embora, se deve casar, o que você deve fazer nessa situação complexa, toda a resposta está na voz de Deus. Eu estava ontem à noite ainda meditando sobre isso, que quando se ouviu a voz de Jesus nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Cafarnaum, de Nazaré, aonde a voz dele chegava, transformava. Aonde a voz de Jesus chegava, chegou num velório e ali Jesus levanta um homem da maca. Chegou num cemitério onde já estava o túmulo de um morto de 4 dias e ali o morto ressuscita. Aonde Jesus chegava, encontrou com um grupo de leprosos. Quando ele falou, os leprosos foram curados. Aonde Jesus falava, a coisa não era mais a mesma. Eu quero dizer para você que a voz de Jesus pode transformar a tua vida. E o primeiro benefício de você ouvir a voz de Deus é que a voz de Deus te dá um destino. Somente Deus pode te dar um destino. Quem te dá um destino, sabe, não é aquela pessoa revoltada que te xingou, que te espraguejou. Quem te dá um destino, muitas vezes não é um pai, não é uma mãe. Quem te dá um destino, de fato, é a voz de Deus. Eu tinha planos, eu tinha projetos para a minha vida, mas quando a voz de Deus falou comigo, então aqueles planos se desfizeram, se derreteram diante dos meus olhos e algo começou a queimar dentro de mim e o Senhor começou a me impulsionar para o seu propósito, porque a voz de Deus faz isso. A voz de Deus te dá destino. Se você não sabe para onde ir, se você está perdido na vida, a voz dele vai te dar destino. Só a voz dele pode dizer para você se você está no caminho certo. Só a voz dele pode confirmar para você se aquilo que você está fazendo vai ser um sucesso ou vai ser mais uma frustração, mais uma quebra. Você sabe que eu não tenho problema nenhum quando as pessoas dizem assim: olha, quebrei 7 vezes, mas me levantei e hoje sou uma pessoa próspera. Olha, eu vivi nessa vida, uma vida boêmia, uma vida perdida, mas então eu me levantei e hoje estou aqui. Eu acho lindo esses testemunhos todos, mas há coisas na nossa vida que são desnecessárias. Tem sofrimentos, gente, que não era para você passar. Tem tempo que você perdeu envolvido nesses caminhos errados, com pessoas erradas, trabalhando com coisas erradas, que tudo isso era desnecessário de você viver. Eu fico pensando, estudei tanto, sabe, para um propósito pessoal,
e quando ouvi a voz de Deus, tudo aquilo que eu tinha empenhado naqueles estudos se desfez. Por quê? Porque Deus tinha um outro destino para a minha vida. E um destino muitas vezes melhor do que eu poderia imaginar. Então é isso que você tem que entender. A voz de Deus tem uma precisão, que não existe nada nesse mundo, nenhum conselheiro nesse mundo, nenhum CEO, nada que pode lidar com tanta precisão, sabe? A localização do seu propósito, o teu destino, o destino da tua jornada, o destino da tua vida aqui nessa terra. Então a voz de Deus vai te dar um destino. Se você ouvir a Deus, a sua voz vai lhe dar um destino. Segundo, a voz de Deus nos capacita. Quando você ouve a voz de Deus, ela vai te capacitar a fazer coisas que humanamente não tinha como. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés era um foragido da justiça. E Deus o capacitou não só para voltar para o Egito, mas Deus o capacitou para libertar, ser um libertador de 2,5 milhões de pessoas. Esse é Moisés, aquele que foi capacitado por Deus para tirar um povo de uma escravidão. Moisés foi capacitado por Deus com sinais, com maravilhas, com sabedoria, com favor. Quando você ouve a Deus, Ele te dá todas as ferramentas que você precisa para poder romper, para poder avançar. Por isso, essa voz te capacita. Essa voz, ela te dá o poder que você precisa para ter sucesso. Te dá o poder que você precisa para que as coisas deem certo. Então, a voz de Deus, ela não dá só direção, ela capacita. Ela vem sobre você e ela lhe dá habilidades. Quando que eu pensei que eu, um menino do interior, um gaúcho, poderia hoje estar pregando para milhões de pessoas todos os dias, através de programas de televisão? Nem igrejas grandes têm o número de programas, o número de abertura que eu tenho hoje na mídia televisiva da nação. Isso foi uma coisa dada por Deus, e eu reconheço isso, eu reconheço minhas limitações, até onde vai a minha capacidade, mas Deus faz além, porque Ele falou comigo, a voz dEle disse, vai, porque eu estarei contigo, e até hoje o Senhor tem sustentado de uma forma sobrenatural, maravilhosa, todos esses programas de TV em 2 emissoras, para a glória de Deus. Eu não tenho uma grande igreja por trás de mim. Eu não tenho, sabe, um patrocinador que chega no final do mês e diz, sabe de uma coisa, eu vou pagar tudo para você. Não, não tem. Todo mês, Deus provê, todo mês, Deus abençoa. É por isso que eu quero dizer a você, quando você tem uma direção de Deus, Ele te capacita. A voz de Deus te leva a um rompimento. Ainda que você tenha vivido 10 anos travado, 10 anos, sabe, empurrando com a barriga, e tenta vencer aqui, e tenta vencer acolá, e tenta fazer esse pequeno negócio dar certo. Quando você ouve a voz de Deus, é muito rápido das coisas mudarem. Quando eu ouvi a voz de Deus, lá em Buenos Aires, naquele seminário, naquele evento que eu estava, eu recebi ali algo dentro do meu espírito que mudou a minha história em menos de 30 dias. A minha história nunca mais foi a mesma. Eu venho aqui lhe afirmar que a voz de Deus vai trazer um rompimento na tua vida. Você ouvir a Deus pode mudar os rumos, os próximos 10 anos na tua vida. Exatamente, eu nunca me imaginei viajando pelo Brasil, viajando pelas nações. Ano que vem, eu terei escola de profetas na Alemanha, terei escola de profetas na Grécia, na Espanha. Esse ano eu já fiz fora do Brasil também. E tudo isso é a mão do Senhor, que abriu as nações, que cumpriu palavras, que falou comigo e que as coisas aconteceram.
Nós temos um casal e que esse casal até se tornou amigo da gente, foi viajar inclusive comigo para fora do Brasil. Esse casal, eles pegaram o último dinheiro que eles tinham para botar combustível no carro e vir numa reunião profética que nós tivemos até na igreja. Eles botaram, sabe, o último dinheiro que eles tinham no carro de combustível e vieram de Minas até São Paulo. Quando chegaram aqui, na noite desse culto profético, eu impus as mãos sobre a vida deles e liberei uma palavra profética, uma palavra que mudou a história da vida deles hoje. Estão prósperos, muito prósperos. Hoje Deus os abençoou, sua empresa está prosperando, aquilo que não dava certo começou a dar certo, porque uma palavra vindo da parte de Deus pode trazer um rompimento para a sua vida, que vai mudar completamente a tua história, e não só a tua história, mas a história de tantas outras pessoas. Eu sou grato a Deus, porque através da voz de Deus eu fui abençoado, mas milhares e milhares de pessoas hoje estão sendo abençoadas todos os dias, através daquela palavra que recebi de Deus. É por isso que eu honro muito a voz de Deus. Eu honro muito quando Deus fala. Quando Deus fala comigo, eu largo o que eu tenho que largar para obedecer. Sabe, eu não fico preocupado se vou gastar, se alguma coisa pode dar de errado, porque até hoje nada deu de errado. Até hoje Deus conduziu todas as coisas da minha vida por um propósito. A voz de Deus, ela cura qualquer coisa. Não estou falando só de cura física, mas estou falando, sabe, de curar o coração, de curar as memórias, de curar uma história de sofrimento, de dor, de abandono, de traição. Quando você ouve a voz de Deus, Ele te tira, é como o testemunho que nós ouvimos da Angélica, aqui no começo dessa oração. Estava desempregada, depressiva, triste, pensando que não tinha mais como sair de uma situação. Mas então a voz de Deus entrou dentro dela e a voz de Deus tirou ela de um lugar de escuridão e trouxe ela para a luz, e caminhou a vida dela, encheu a vida dela de paz, de alegria, abriu a porta de emprego, transformou. É isso que eu acredito. A voz de Deus cura qualquer coisa, cura qualquer mazela que foi deixada, sabe, por um relacionamento errado. Qualquer mazela que foi deixada por uma pessoa ruim, uma pessoa que passou por cima, sabe, da sua inocência, passou por cima da sua mente, dos seus pensamentos. E por último, a voz de Deus, ela tem o poder de nos prosperar. A voz de Deus, quando Jacó saiu com uma mão na frente, outra atrás, fugido da casa do pai, prometido de morte pelo irmão, ele saiu apenas com algumas roupas na sua sacola, e quando chegou no deserto, ele teve uma experiência com Deus, e Deus disse para ele que estaria com ele, que faria ele muito próspero, que o abençoaria. Em alguns anos, Jacó se transformou num homem tão rico, tão poderoso, que ultrapassou até mesmo a prosperidade do sogro dele, dos cunhados dele, de todos que estavam na volta, porque Deus era com ele. É isso que eu quero dizer para você. A voz de Deus vai te prosperar. A voz de Deus vai mudar a tua história. A voz de Deus vai mudar o que você está vivendo. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: eu quero ouvir essa voz de Deus. Escreve aí: eu quero ouvir essa poderosa voz, essa voz majestosa, que a Bíblia diz que quebra os cedros do Líbano, que rompe, que traz avanço, essa voz poderosa que pode mudar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Então receba e busque a voz de Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu tenho um convite muito especial. Você viu que aqui nos comentários eu deixei fixado um link. Esse link que eu deixei fixado aqui nos comentários é a inscrição para a Escola de Profetas, que nós teremos em setembro, dia 5 e 6 de setembro. Essa Escola de Profetas vai ser um marco
na vida de todo aquele que estiver nela. Deus me prometeu que nas escolas de profeta seria uma plataforma profética. Deus me prometeu que nesses ambientes, esses ambientes proféticos, vidas seriam mudadas. E quem já esteve nas minhas escolas sabe, estamos falando de um outro ambiente. E foi nesse ambiente profético que eu recebi uma palavra de Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Eu quero convidar você a entrar num ambiente. Serão 2 dias aqui em São Paulo. E se você quer participar conosco, você quer receber essas direções de Deus para a tua vida, você quer receber essas palavras que vão mudar o ritmo das coisas, vão fazer você se alinhar a um propósito, a uma frequência divina, eu quero convidar você a participar. O link também da Escola de Profetas está dentro do meu site www.vinicius17.com.br. Nós temos poucos lugares, é uma escola de profetas presencial. Então, isso pode acabar hoje, as vagas pode acabar hoje, como pode acabar amanhã ou domingo, mas eu acredito, eu já tive escolas de profetas que fechamos em 2 horas todas as vagas. Eu convido você a dar um passo de fé. Você que talvez esteja com a vida travada nesse momento, você que tem um chamado de Deus, mas está perdido, a voz de Deus te dá destino. Você, sabe, que passou por tantas coisas na vida, e que isso bagunçou com o teu emocional, a voz de Deus vai colocar ordem em você. Por isso eu quero lhe convidar a acessar esse ambiente. Quem pensa, o nome Escola de Profetas, pensa assim, é para formar profeta. Não. A Escola de Profetas tem esse nome, realmente, Escola de Profetas, mas ela tem um outro propósito. O propósito maior dela é você acessar esse ambiente e receber uma palavra de Deus que vai mudar a tua vida. E essa palavra de Deus pode vir do púlpito, como pode vir por meio de uma profecia, de uma revelação, ou até mesmo algo que o Espírito Santo vai falar com você nesses dias da Escola de Profetas. Por isso eu quero convidar você a estar conosco. O link está aqui fixado nos comentários ou direto no meu site. No meu site tem ali a oportunidade para você reservar a tua vaga, a vaga de um amigo seu, a vaga talvez da sua família que você quer levar junto. Vai ser algo incrível, eu sei que você vai ser abençoado, tá bom? Eu estava em Roma, quando o Espírito Santo disse para mim que eu precisava retomar as escolas de profeta, e eu estou obedecendo isso, amém? Então tem um mistério de Deus envolvido na escola, que vai ser revelado no tempo certo, amém? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, e quero lhe convidar, domingo agora, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na rua Carlos Ur, número 935. E você que está aqui, se preparando para participar dessa escola de profetas, deixa Deus falar contigo. Se Deus já falou contigo, glória a Deus, amém? Nós temos que ouvir o que Deus está falando aqui. De repente Deus está colocando um desejo no seu coração. Esse desejo já é Deus falando contigo. E só Deus sabe se esse não é o começo de uma mudança que vai durar por toda a tua vida. Você não sabe o que Deus está preparando para você nesse caminho. Por isso, faça essa peregrinação. Saia da onde você está, do país que você está, do estado que você está e vem para essa terra profética que Deus está chamando você. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer uma oração agora por você. Nós estamos orando para que nossos ambientes sejam cheios da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, você já ouviu falar do poder da profecia? Você já ouviu falar do poder da profecia? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Amém? E essa palavra que eu vou liberar é uma palavra profética. É uma palavra profética. Muitos de vocês, até às 18 horas de hoje, vão ter um sinal de Deus. Vão ter um sinal de um rompimento, de um avanço, de algo que deu certo, de algo que estava fechado e que se abriu. Eu quero perguntar se você crê nessa palavra profética. Já ouviu falar do poder da profecia? Já ouviu falar do poder da profecia? Quando Deus fala, Deus cumpre. Volto a perguntar, já ouviu falar do poder da profecia? Por isso, tome posse dessa palavra profética e creia. Hoje, até às 18 horas, na vida de muitos de vocês, eu não posso dizer que vai acontecer na vida de todos, mas na vida de muitos de vocês, aqueles que Deus está chamando, vai acontecer algo. Você crê? Então você vai fazer o seguinte, se você crê realmente, você vai compartilhar essa palavra, essa oração, com o máximo de pessoas que você puder. Você vai mandar para amigos, para parentes, para grupos que você está. É para quem crê. Eu estou falando para quem crê, para quem de fato quer mergulhar nessa palavra e quer experimentar algo novo de Deus, porque é isso que eu vou orar nesse momento, amém? E que isso seja um efeito dominó, quem pegar pela primeira vez esse vídeo também faça isso, que compartilhe, amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder da profecia, eu creio no poder da palavra profética e quero liberar uma palavra, que haja um destravar e um romper, até às 18 horas como sinal da bondade, da misericórdia do Senhor que está sendo derramada nessa oração, na vida daquele que está buscando a presença de Deus, na vida daquele que está crendo no sobrenatural, no agir do Espírito. No nome de Jesus Cristo eu libero essa palavra profética e que essa palavra cumpra seu propósito. Também oro a Deus para que haja um avivamento dentro dessa casa, que haja transformação, haja mudança de realidades, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, histórias sejam reescritas e curas aconteçam em nome de Jesus. Eu oro para que a presença de Deus restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure as emoções, a alma, a mente dele, a mente dela. E declaro, Senhor, em o nome de Jesus, que vícios estão sendo quebrados, pecados estão agora sendo desfeitos e pessoas estão se alinhando com o propósito de Deus. Há algo mais preparado para a vida deste homem, desta mulher, desta casa, e que essa presença encha a vida dela. E no nome de Jesus liberamos essa palavra no mundo espiritual. Eles verão a glória de Deus no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família e profetizo paz, saúde, prosperidade e salvação em toda a casa. Amém e amém. Se você creu nessa palavra e crê que Deus pode tocar na tua vida com essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe. Um excelente e abençoado dia a todos nós. Lembre-se, a voz de Deus vai te capacitar. Filho de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos direção, prosperidade, provisões especiais, livramento e uma grande porta no nosso caminho. E pedimos a Ti, Senhor, nos guia no dia de hoje, nos dá sabedoria, nos dá capacitação, nos dá força, nos dá ânimo duplo. É o que nós pedimos a Ti, doce e amado Espírito Santo. E que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, que vai entrar ao longo do dia, seja visitada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, guia a nossa vida. Nós iremos fazer o nosso melhor, não só no dia de hoje, mas nessa semana. Mas temos um limite, mas sabemos que Tu não tem limites. Por isso, Senhor, rendemos a nossa vida a Ti, Espírito Santo. Rendemos nosso coração a Ti. Rendemos a nossa casa a Ti, nossos sonhos, projetos. E Te pedimos, nos conduza, Senhor. Cumpra na nossa vida a Tua vontade. Cumpra na nossa vida o Teu querer. Nos rendemos a Ti. Nos entregamos totalmente ao Teu Espírito Santo. Senhor, conduza, Senhor, a nossa semana, conduza nossos projetos, conduza nossas demandas. Te pedimos, Pai, a Tua intervenção sobre a nossa vida. Consagro a Ti, Senhor, a vida dos meus filhos, da minha esposa, de cada parceiro, doador que o Senhor tem colocado no nosso ministério. Eu apresento diante de Ti também, Senhor, nossos programas de televisão, da Band, da Rede TV, e que a Tua vontade, Senhor, se cumpra. Que o Teu nome seja glorificado. Nós nos rendemos a Ti e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, nos ajuda a andar no tempo de Deus, no kairós do Senhor. Oramos também, Senhor, por livramento. Toda pessoa, Pai, que está em viagem, que está em travessia, toda pessoa, meu Deus, que tem movimentações para fazer agora nessa semana que está para entrar, que a Tua mão de poder esteja sobre ela. Senhor, tira do caminho dessa família todo tropeço, todo acidente, todo homem mau, toda obra do caçador. Livra dos laços de Satanás. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Deus. Graças Te damos, ó Pai. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria começar esse dia na presença do Senhor e compartilhar com você uma palavra de vida. Hoje, estamos encerrando o propósito que nós começamos há 14 dias atrás, onde nós estamos orando por uma grande porta. Hoje, às 18 horas, vai ser o encerramento desse propósito de oração. Nos mantivemos fiéis a esse propósito, crendo que o nosso Deus já começou a movimentar grandes coisas na nossa vida. Eu creio, eu já estou experimentando grandes portas. E eu creio que muitos de vocês, se não experimentaram, irão experimentar. Amém? Nenhuma oração cai por terra. Nenhum pedido cai por terra. Amanhã nós vamos começar um propósito baseado em Deuteronômio, que a Bíblia diz que o Senhor abençoa 1000 vezes mais. E nós vamos fazer 14 dias orando para 1000 vezes mais na nossa vida, família, projetos, negócios. É uma oração ousada. Na verdade, esse propósito que nós vamos começar amanhã é para os ousados. E eu convido você a entrar nesse propósito comigo. Vão ser 14 dias orando para 1000 vezes mais. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus me abre uma grande porta. Escreve aí, Deus me abre uma grande porta. E eu quero começar essa oração hoje com um testemunho muito bonito. Olha só o que aconteceu com a Aline, preste atenção. A paz do Senhor, me chamo Aline, acompanho você há mais de 3 anos e durante alguns propósitos de oração, o Senhor orava por alergias. Em todas as orações eu tomava posse da minha cura.
e fui completamente curada da psoríase e de alergias. Minha pele foi totalmente restaurada. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus me abençoe. Olha que tremendo que aconteceu na vida dela. Olha o que Jesus fez aqui, gente. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Porque isso é um milagre de Deus. E sempre que testemunhamos um milagre, nós temos que dar glória a Deus. Glória a Deus, Aline. Glória a Deus. O Senhor cura. O Senhor cura. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Amém. Você pode se alegrar. Se você pode se alegrar, dá um glória a Deus aí. Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. Deus pode ver o que nós não podemos. A gente já sabe disso. E como nós podemos, não cair nos mesmos erros? Porque tem gente que parece que tem uma atração para aquilo que é ruim. Você já reparou? Tem gente que tem uma atração para aquilo que é ruim. Atrai amigo ruim, atrai negócio ruim, atrai namorado ruim, namorada ruim. Atrai, curva de rio, como a gente diz lá no sul. Só curva de rio. Há pessoas que elas não sabem, mas só se aproxima deles gente ruim, gente má. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque uma conexão errada pode comprometer o futuro. Uma conexão errada pode destruir aquilo que Deus está planejando para a tua vida. Quantas Dalilas se aproximam de Sansão para destruí-lo e vice-versa? Homens que se aproximam de mulheres também para destruir a vida delas. Então, é muito importante você estar em oração. Eu coloco meus filhos em oração direto por causa das amizades. Nossa família está sempre, eu posso dizer, exposta a todo tipo de contaminação, a todo tipo de maldade que existe aqui nesse mundo. E somente Deus conhece o coração das pessoas. Tem gente que já vem preparada para te dar um golpe. Tem gente que já vem preparada para mentir, para roubar de você, para tentar lhe dar um calote. Por isso, escute essa palavra em Josué capítulo 9, verso 3. Olha o que está escrito aqui. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Os moradores de Gibeão, eles fizeram uma armadilha e, na verdade, eles encenaram uma vida que não era verdade. A Bíblia diz que eles eram moradores de uma cidade e Josué e o povo de Israel estava adentrando, conquistando a terra prometida. E eles iriam ser uma terra conquistada. O que eles fizeram? Os anciãos desse lugar, os príncipes, se vestiram de homens de rua, como se fossem homens de rua, colocaram roupas velhas, pegaram pão velho, pão bolorento, colocaram num saco e se aproximaram de Josué e de todo Israel e disseram: nós vemos de uma nação distante, não conhecemos esse lugar e queremos fazer aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué ficou com pena deles e disse: ok, vamos fazer uma aliança então. E depois eles vieram a descobrir que eles eram moradores ali daquela terra. Só que quando uma aliança era feita, era um contrato, não podia ser quebrado, não podia ser desfeito. Então Josué não pôde afastá-los
ele não pôde, terminar com eles. Ele teve que fazer aliança e permanecer a aliança. Muitas vezes nós nos enganamos com pessoas que encenam. De fato, elas encenam. Pessoas que chegam para você e mostram uma coisa que não é. Então eles apresentam para você, um imaginário que não é verdade. Tem muita gente que se aproxima como amigo e não é amigo. Tem muita gente que se aproxima como pessoa de bem e não é pessoa de bem. Tem muita gente que conversa, que parece que, é a melhor pessoa do mundo. Parece que vai ser uma grande amizade, um grande relacionamento. E depois você descobre que a pessoa fala mal de você, a pessoa fala mal de todo mundo, que a pessoa tem segundas intenções. Ou seja, se nós não pedirmos ao Espírito Santo para nos mostrar o coração daqueles que estão se aproximando de nós, o engano pode trazer problemas para a nossa vida. Nós temos que orar a Deus constantemente, pedindo: Senhor, me revela, Senhor, quem é quem que está se aproximando de mim. Porque há pessoas que se aproximam da gente e não nos veem como uma pessoa, nos veem como uma oportunidade, nos veem como um meio, e não como uma pessoa. E você tem que cuidar dessas pessoas, não só de você, mas também da sua família. Esses dias eu estava aqui numa oração, o Espírito Santo me revelou a respeito da vida de uma mulher, que alguém havia entrado na casa dela. Alguém havia entrado na casa dela. E essa pessoa não era de confiança. E as pessoas geralmente me mandam mensagens, quando as palavras proféticas elas são liberadas do que realmente está acontecendo, do que realmente foi liberado. E uma pessoa entrou em contato com a gente e disse que depois que alguém começou a frequentar a casa dela, tudo começou a travar. E ela começou a ter problemas no casamento, e problemas com os filhos, e doença dentro de casa, e tantas outras coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque entrou alguém que não deveria entrar. Alguém que estava contaminado. Eu tenho um amigo, até ontem eu estava comentando com a minha esposa, eu tenho um amigo que conhece algumas pessoas extremamente conhecidas no Brasil e fora do Brasil, e esse amigo comentou comigo que certa feita ele estava indo num restaurante, e quando ele entrou dentro daquele restaurante, ele viu uma pessoa. E quando ele viu aquela pessoa, ele se aproximou dela e ele disse que não era apenas um homem sentado na mesa com seu segurança, era uma nuvem preta ao redor, um peso espiritual que aquela pessoa carrega, uma opressão espiritual. Ele disse que depois que ele viu aquela pessoa dentro daquele restaurante, ele ficou se sentindo mal, ele teve que ir embora. Aí você pergunta: não, mas isso é demais, isso é um extremismo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A realidade espiritual não pode ser ignorada por nós. Por isso, cuide muito bem com quem você está se conectando, quem você está colocando para dentro da sua casa, quem você está permitindo que entre na sua vida, quem você está permitindo, que converse com você, porque tem gente contaminada que quer te contaminar, tem gente que já saiu do propósito e quer ter tirado o teu propósito também. Há pessoas que estão quebradas, estão em queda, estão destruídas, e sabe o que eles querem fazer? Destruir todos que eles podem também. Por isso, não entre nisso. Cuidado, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. E o Espírito Santo está dizendo: não entre nessas canoas furadas. Não entre nesses erros. Não entre nesses relacionamentos tóxicos, contaminadores, destruidores de destino. Amém? Assim como tem os ajudantes do destino, tem os destruidores de destino. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Espero que essa palavra Deus tenha falado contigo. Eu quero agora declarar o Salmo 91.
certo? Quero pedir a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like. E eu quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas, não é com 7, nem com 9, é com 8 pessoas a oração. Amém? Hoje estamos encerrando esse propósito. Amanhã vamos começar o propósito da oração das 1000 vezes mais. É uma palavra que Deus me deu, vai estar baseada em Deuteronômio. Eu vou profetizar por 14 dias 1000 vezes mais sobre a tua vida, certo? Amanhã, 6 da manhã, eu vou começar esse propósito. E hoje nós temos 2 cultos. Tem o culto das 9 que eu irei fazer. E nesse culto das 9 eu vou orar pelos doentes. Eu vou liberar uma palavra profética que Deus já está há mais de 2 dias trabalhando em mim. Hoje, às 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando hoje à noite. Aliás, hoje pela manhã. À noite vai estar ministrando a minha esposa, às 18h30. E vai ser uma grande bênção também, que é um culto inaugural, que estamos começando hoje. Então, estão todos convidados, tá bom? E eu quero também falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus, um sucesso. Um livro que realmente já está... Bom, a editora, faltou livros para a editora, eles estão rodando mais livros. As pessoas pedindo de todos os lados do Brasil, gente pedindo de fora do Brasil esse livro aqui. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia, certo? E tenho certeza que vai te abençoar. E um detalhe, é um devocional perpétuo. Ele pode ser começado em qualquer parte do ano. E você pode ler também ele em alguns meses. Não precisa ficar lendo um por dia, certo? E aqui tem 365 direções de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com dores nos dedos das mãos. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu quero declarar saúde sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra sobre o Maicon. Maicon, o Senhor está te visitando nesse momento. E o Senhor está abrindo para você campos novos. O Senhor está abrindo novos meios de prosperidade, de riqueza. Está vindo muita oportunidade para tuas mãos, Maicon. Receba essa palavra em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Aguirre que está me ouvindo, uma pessoa de sobrenome Aguirre. Deus te visita nessa hora. E esteja pronto para as movimentações que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? O Senhor também está tirando de você coisas que estavam te deixando atordoados. O Senhor me mostrou você de sobrenome Aguirre, enfrentando muitas lutas, até na sua mente. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus Cristo. E tem uma pessoa que mora numa região de praia, que está me ouvindo agora, que tem enfrentado grandes obstáculos para vender um terreno próximo ao mar. Em nome de Jesus, quero liberar uma palavra de destravar, de romper aí nesse terreno. Esse terreno vai ser vendido por um alto preço, vai ser um grande negócio para a glória de Deus. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos.
Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Tu és Deus de milagres e nós Te pedimos, abre os nossos olhos para que não sejamos enganados por ninguém. Abre os nossos olhos para que não aconteça conosco o que aconteceu com Josué, de ser enganado por pessoas que estavam encenando. Meu Deus, nos dê uma visão espiritual e não deixa também que nossos filhos sejam enganados, não deixa que o marido dessa mulher seja enganado, não deixa que ela seja enganada por pessoas, meu Deus, que ela nem conhece. Que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos e filhas. Que nenhum laço de Satanás tenha poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Oro também para que toda enfermidade rendas a Jesus Cristo. Enfermidades físicas, enfermidades no emocional, rendas a Jesus Cristo agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Restaura a sua saúde, restaura as suas forças agora. E que todo o mal caia por terra. Eu declaro por terra todo laço de Satanás. Que todo tipo de investimento, tudo aquilo que estiver em curso das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, os melhores negócios e que a fartura entre nessa casa, a alegria entre nessa casa e que haja salvação dentro deste lar, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti e Te pedimos, conduza nossas vidas e que essa semana seja sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até 9 da manhã e depois 18 horas.